O que este livro tem de notável é que permite vários níveis de leitura. Os autores escreveram muito bem um livro que não é um livro, é mais do que um. Porque tem um nível do rigor jurídico, a referência exaustiva a todas as legislação, a tratados, a decretos-leis, portarias, instrumentos económicos, que um decisor, não apenas um jurista, mas um decisor, seja ele de uma empresa, de uma autarquia, de uma fundação, de um governo, de uma instituição, tem que num momento ou noutro consultar, referir, ter em conta, porque hoje a internalização dos custos ambientais e o tomar em conta a necessidade de poluir menos, de produzir menos externalidades, portanto menos danos, porque isso custa dinheiro para a entidade que a pessoa tem a responsabilidade de aconselhar ou gerir, portanto tem essa leitura. Mas se isto fosse apenas uma compilação jurídica, comentada, um tratado anotado, era realmente uma obra de referência para estar na prateleira e quando é preciso tira-se, como quem vai buscar um tratado de direito administrativo ou direito penal ou código qualquer desses, ou um manual de engenharia e diz, eu tenho que fazer este cálculo, tenho que escrever este parecer, qual é o decreto-lei, o portaria, e cita-se e volta-se, fecha-se e religiosamente volta-se a pôr até o ano que vem. Este livro não é isso. Este livro conta em palavras muito bem escritas e muito simples, sem perder com isso a complexidade do assunto, o que é o problema, porque é que há um problema climático, quais são as origens físicas desse problema, económicas, políticas, como é que ele se dispara no mundo e como é que se resolve. E como é que a humanidade, a Europa e Portugal, até agora tentaram resolver ou minorar ou mitigar esse problema. Portanto, permite uma leitura de quem lê um texto para saber o que é que se passa com o clima e permite uma leitura e uma consulta e uma obra de referência para quem tem que, profissionalmente ou academicamente, de citar ou de utilizar os instrumentos que estão ao dispor. Portanto, é uma obra que é mais do que uma numa. Eu disse em Lisboa que, para quem não é da profissão ou não tem nisto o interesse particular ou especial na vida e tem que ter um livro sobre mudança climática, este é uma obra de referência para o ter. E eu recomendo vivamente. E finalmente deu-me uma alegria muito grande ver este livro, porque como a Ivone e o professor Oliveira Fernandes disseram, nós vivemos submergidos. Hoje foi o PIB que caiu 4%, no dia anterior é o desemprego que aumenta, é o déficit não sei o quê, nós vivemos angustiados, é a Europa que não se sabe o que é que eles tomam uma decisão e amanhã é o Conselho dos Governadores do Banco Central, depois no dia seguinte é o Ecofin, e se a Merkel e o Hollande se entendem, isso a Comissão e não sei o quê, nós vivemos bombardeados com notícias que são depressivas e que são urgentes. E a grande crise com que nós vamos ter que lidar e que mudar a forma como nos organizamos, a nossa vida, o nosso urbanismo, a nossa ocupação do território, as nossas atividades económicas, as tecnologias que utilizamos, os sistemas de planeamento urbano, etc. É o ambiente, não tenham dúvidas. Porque quando a natureza se zanga, vejam o que aconteceu em Nova Iorque no princípio do ano. Aquilo foi uma tempestadezinha. Nós aqui no norte, aqui nas serras aqui do norte, tivemos ventos 2 vezes superiores aos ventos que Nova Iorque teve. Nova Iorque teve ventos no Sandy de 120, 130 km por hora. Nós aqui no Minho, aqui está aqui o engenheiro Laranjeiro, com as máquinas que ele produz ali em Viana do Castelo, aguentaram, em janeiro, no mesmo dia, ventos com rajadas acima dos 200 km por hora e não partiu nenhuma, nem uma pá. Acima dos 200 km por hora. E porquê que aquele sistema teve um conjunto de prejuízos e danos e mortes em Nova Iorque durante aquelas horas, que em termos de estragos naquelas horas é superior ao programa da Troika para Portugal? Foram 80 mil milhões, numas horas. Porque aquela matriz urbana, onde vive mais gente do que vive em Portugal, não está preparada, não tem resiliência, não teve estudos, não teve planeamento, não teve nada. E os sistemas começaram a falhar todos em cadeia. Falhou a eletricidade, depois com isso falhou o metro, falhando o metro os hospitais deixaram de funcionar porque não chegava lá nada e não havia energia, os supermercados começou a derreter as coisas dentro dos congeladores e tudo aquilo falhou em sistema. E durante umas horas a cidade foi uma cidade paralisada, não havia telecomunicações, os telefones móveis morreram, a internet acabou-se, as pessoas estavam angustiadas, já não estavam habituadas a viver isoladas, nada disto tinha resiliência. E durante umas horas, com ventos, não foi um Katrina, não foi agora como agora no Oklahoma, com ventos de 295 e 300 km por hora, não, foram 120, 130. Agora,
Na história do mundo já houve muitas mudanças climáticas. Elas nunca foram tão rápidas e com 7 mil milhões de seres humanos no planeta, dos quais metade vive com os pés dentro d'água, à beira-mar, a uma cotazinha elevada, em sistemas de transição entre o marítimo e o terrestre, que são particularmente sensíveis no momento de grandes tempestades, de grandes mudanças climáticas. Portanto, ninguém sabe. Vai haver o próximo relatório do Grupo Científico Mundial que estuda o clima no final do ano. As notícias são más. Devo-vos dizer já que as notícias são más. Porque os documentos já estão preparados em termos técnicos, estão agora a ser revistos e ser retrabalhados, mas já as notícias são más. Ninguém sabe o que é que vai acontecer às correntes, à corrente do Golfo, ao ciclo das estações. Vai mudar, como já mudou no passado. E como eu digo, o problema é que no passado, quando viviam apenas uns milhares de pessoas sob a Terra e os sistemas eram lentos e as pessoas viviam em extensivo, conseguiam-se adaptar, os danos eram geríveis ou os prejuízos e os mortos não eram muitos. Agora, vivendo nós nesta matriz urbana fechada que vivemos, sem resiliência e sem sustentabilidade, e não esquecendo que mais de 1.000 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade, que mais de 2.000 milhões de pessoas não têm acesso comercial regular aos bens básicos essenciais. E se nós pensarmos que a lógica natural das coisas, como está a acontecer na China, na Índia, em alguns países da África, é que as pessoas tenham acesso a um mínimo e tenham justiça e Deus queira que o tenham. Portanto, não é possível continuarmos com o padrão, como dizia o professor Oliveira Fernandes, que temos vindo. Recomendo vivamente esta obra, é uma obra essencial, é uma obra que nos dá, para além da leitura e da compreensão do problema, dá-nos os instrumentos que existem, concretos e práticos, bem dispostos, com o qual podemos viver e lidar com isso, e portanto, muito obrigado aos 3 autores por me terem convidado. Muito obrigado.